Olá, vamos fazer um trabalho, um comentário e uma apresentação da oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é também conhecida por Pai Nosso. Convido a você a prestar atenção nesse assunto. É um pouco extensa, levaremos um bom tempo nessa apresentação, mas tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. A oração do Pai Nosso é uma interessante sequência de afirmações e petições que se inicia num nível vibratório de alta frequência, altamente mística, e vai decrescendo até frequências mais baixas, puramente éticas. Então a oração do Pai Nosso tem dois fatores. A primeira parte é mística e a segunda parte, dentro da própria oração, é ética. A oração do Pai Nosso é como um caminho por onde passa a energia dentro de um transformador. O transformador, no caso, é o nosso corpo somático, com seus diversos níveis de energia. E exatamente são essas energias que nós vamos mostrar aqui como que funciona cada frase da oração dominical. As trocas de energia no corpo fazem-se através de plexos nervosos, com ritmos vibratórios distintos, que se distribuem pelo corpo em locais denominados chakras. A energia divina é chamada pela invocação de Deus, exatamente quando nós iniciamos a oração. Vamos ver na sequência. Vamos acompanhar passo a passo essa transmutação da energia divina, para que tenhamos uma compreensão da grandeza desta oração que Jesus nos deixou. Entra pelo alto da cabeça e vai sendo progressivamente transformada a cada chakra que passa, até atingir o nível vibratório do chakra básico, chakra genital, onde se encontra nossa materialidade. Traz desta forma Deus até nós. Primeiro chakra, no alto da cabeça, é o chakra coronário. Nós iniciamos esta oração abrindo esse chakra, que é a primeira frase: Pai Nosso que estás nos céus. Esta primeira afirmação consiste na chamada da energia do alto, na entrada dessa energia pelo alto da cabeça, do chakra coronário, através do plexo coronário, que segundo os orientais, esse chakra tem 1000 pétalas e gira com uma incrível velocidade. E o chakra, ou melhor, os chakras, estão localizados no nosso terceiro corpo, que é o corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Você sabe, nós temos 7 corpos. Então nós temos o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, ou corpo espiritual, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, intitulado Maneira da Ressurreição. Vai lá na sua Bíblia e você vai encontrar primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Você vai ver a aula que o apóstolo Paulo nos dá a respeito do corpo espiritual. Muitos perguntam se tem vida espiritual. Como é a vida espiritual? Leia essa parte que eu estou citando e você entenderá como é que nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual, com o nosso terceiro corpo. E é interessante, as pessoas céticas
que não procura o lado espiritual, se inteirar melhor, elas sabem que para vir para a Terra, primeiro tem que montar um corpo. Nosso corpo somático, nosso corpo físico. E todos sabem, a genética fala com propriedade como que é formado o nosso corpo. Leva 9 meses para que esse corpo seja formado. Lá no ventre, no útero da nossa mãe. Começou com 2 células. Um espermatozoide e um óvulo. E através da aglomeração de células, forma-se esse aglomerado divino, que é o nosso corpo somático, com mais de 73 trilhões de células. Ao deixar esse corpo, usaremos o nosso terceiro corpo no plano espiritual, que é o perispírito. Mas vamos à prece. A prece se inicia com a chamada Pai. Preste atenção nisso. Pai. Esta simples afirmação, identificando Deus como Pai, é de um extraordinário alcance. Ao chamarmos Deus de Pai, estamos nos identificando como seus filhos. Como filhos, temos a potencialidade do Pai em nós. Veja que maravilha! Nos identificamos com Deus em um nível energético extremamente elevado. Neste momento captamos a energia do alto, quando nós proferimos Pai. Primeiro, Pai. Você está dirigindo essa energia para você, para seu chakra coronário. E normalmente a pessoa já inicia dizendo Pai Nosso que estás nos céus. Já fala a frase inteira. Não. Primeiro, Pai, o Criador de tudo, o nosso Pai. E aí nos identificamos como filhos. Veja a profundidade. Depois entra a segunda palavra, nosso. Você está entendendo? Pai, você pensa em você. Depois você vai pronunciar a segunda palavra, nosso. Quando dizemos nosso, entendemos-nos como irmãos de todos os seres. De todos os seres. Não só os humanos. Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis, que viveu no século XII na Itália, compreendia perfeitamente a grandeza desta prece, a grandeza desse conhecimento. Ele chamava as pedras de irmã, irmã pedra, irmã lua, irmã sol, irmã água, porque é exatamente Pai nosso, nosso de todos os animais, de todos os seres viventes, animados e inanimados, todos. O Pai é nosso, não é só meu, porque somos todos irmãos. Deu para você entender a grandeza desta oração? Também não é para menos. Quem ditou esta oração? Foi o Mestre amado, Jesus, o Cristo. Esta conceituação amplia a anterior. Amplia. Quando eu digo Pai, meu, agora nosso, ampliou. A energia contida nesta afirmação, Pai Nosso, é possível explicar, mas é impossível a um ser humano comum sentir esta afirmação com total percepção de amor. A um ser humano comum, aquele que, como eu já disse, não se preocupa com o lado esotérico, não vai entender, não vai se inteirar e nem interessar pela grandeza simplesmente dessas duas palavras, Pai Nosso. Mas para aquele que já está interessado na grandeza divina, na sua evolução espiritual, vai interessar e vai entender. A emoção contida
na total compreensão desta afirmação, seria de tal magnitude que destruiria o sistema nervoso de um homem comum. Deu para você entender? A magnitude, a grandeza dessas duas palavras. Se a pessoa não estiver preparada, ela não consegue entender nada, absolutamente nada. Nós tivemos na Terra uma freira, por nome Teresinha. Ela tinha uma visão espiritual, uma grandeza lirial, que quando ela iniciava a oração do Pai Nosso, ela perdia o sentido. Ela entendia perfeitamente a grandeza da oração dominical. Ela inteirava e deixava penetrar toda a energia dentro dela. A segunda frase, que estais nos céus. Deus que está em toda parte, que impregna tudo, porque Deus é imanente, Ele está em tudo. Não tem como ficar fora de Deus. Nós estamos para Deus como os peixes estão para o mar. Se perguntar para os peixes se eles estão dentro d'água, eles vão responder não. Se eles pudessem responder, eles diriam não. Aqui não tem água. Eles não estão vendo a água. É tão natural. Assim somos nós. Deus está em nós e nós estamos em Deus. O ar que respiramos já é a presença de Deus. Então Deus está em toda parte, que impregna tudo que é. Este é o conceito que Deus transmitiu a Moisés. Quando Moisés perguntou a Deus, quem és tu que fala comigo? E uma voz respondeu, eu sou aquele que é. Você já parou para analisar esta pequena letra? É a menor letra do alfabeto. Mas quando é. Se a alma é evoluída, ela é evoluída. Se ela é atrasada, ela é atrasada. Se tem um vaso todo sujo de lama, quebrado, mas se ele é de ouro, ele é ouro. E se ele estiver todo bonito, límpido, mas se for de barro, é de barro. Então o é importante. Se você é inteligente, você é inteligente. Se não é, tem que buscar inteligência. Nesta primeira afirmação da oração, temos a identificação de Deus e a chamada do nome de Deus. A chamada do nome de Deus. Você sabe o nome de Deus? O nome do Criador? Ele já foi chamado de Yahvé, Jafé, Jeová, Yodhi, Valri, nome que a boca humana não é capaz de pronunciar na essência, porque o nome não importa. Explicar tais conceitos é possível. Senti-los, entretanto, é totalmente impossível ao ser humano comum. Como se pode ver por este início, o que está escrito nos Evangelhos transcende em muito a aparente simplicidade das palavras. Deu para você entender isso? A grandeza do Evangelho não está na letra morta, mas no espírito de quem o lê, porque o Evangelho é vivo. A mensagem do Cristo é viva, não é morta. Amar não é em palavra. Amar é no ato, na prática. Não adianta falar eu te amo, se eu não faço nada para corresponder a esse amor. Então o nome de Deus, o nome não importa. Se você pegar, por exemplo, a palavra Deus, D-E-U-S, você tira o D e tira o S, sobra o que no meio? O E e o U. Sobra eu. Eu. A primeira pessoa do singular. Vejamos, estamos dentro de Deus até no nome. Você já tinha pensado nisso? Nós vamos dar uma paradinha
e voltaremos na sequência deste assunto tão importante. Grande abraço. Namastê.